Brasil, meus amigos, tudo bem por aí? Estamos chegando ao nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia com pessoas extremamente importantes, personalidades importantes da nossa sociedade. Hoje nós vamos falar de pediatria, mas antes eu tenho uma frase aqui para você pensar. Olha, podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens não procuram a luz, sobretudo a luz divina. Eu converso hoje aqui com o Dr. Sidney Volk, pediatra, e com toda certeza é uma conversa que interessa aos pais, aos avós, a todo mundo. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Alberto. Obrigado pelo convite. É sempre bom convidar pessoas importantes e melhor ainda é quando as pessoas importantes aceitam o convite. É um prazer. Prazer é todo nosso, doutor. Deixa eu falar um pouquinho aqui de você, apenas dizer da sua formação em ciências médicas pela Unicamp, médico plantonista das unidades de terapia intensiva pediátrica do Hospital das Clínicas da Unicamp e do Hospital Veracruz em Campinas, representante do portal Pedline e do portal Ped. Correto. É isso mesmo? É isso mesmo. O que é portal Pedline e portal Ped? São duas iniciativas das quais eu participo. O portal Pedline, ele é uma iniciativa .org, foi criada pelo Dr. Rogério Fortunato, um amigo meu, com o objetivo de fornecer informações de saúde para o público leigo, para os familiares. Online, para que as famílias tenham essa fonte de informação confiável, saibam ter uma noção das doenças, dos problemas pelos quais as crianças passam e buscar o encaminhamento correto. E o PED? E o portal PED é uma iniciativa que eu sou sócio fundador, em que a gente elabora textos para a formação do profissional de saúde. É uma informação técnica para aqueles profissionais, em especial o pediatra, que atendem as crianças. Então é uma ferramenta de educação continuada. Legal, nós vamos falar mais já dos dois portais aqui. Doutor, criança que tem medo de escuro é uma coisa plenamente natural, né? Plenamente. Eu tinha medo de escuro, tinha que dormir sempre com a luzinha acesa. Olha, doutor, para falar a verdade mesmo, acho que medo de escuro, desses lugares meio sinistros assim, eu perdi depois dos meus 20 anos, viu? E a gente tem que lembrar que, normalmente, somos nós que ensinamos a criança a ter medo, né? A criança nasce como uma tábula rasa. Né? E nós, com os nossos comportamentos, a maneira como agimos, acabamos influenciando as crianças que nos imitam a ter medo. Então, ela, se passar uma barata na frente de uma criança, ela pode pegar a barata na mão. A gente fala, dá um grito, pisa na barata e a criança desenvolve aquele comportamento. Entendi. Então, o comportamento de medo do escuro, normalmente, ela aprendeu com alguém. Você tocou num assunto aí que eu tenho um asco que você não pode imaginar. Não vou falar porque eu tenho medo, seria uma vergonha falar que eu tenho medo de barata, né? Mas assim, se eu tiver que entrar no banheiro, a barata estiver lá, eu não entro. Eu vou em outro porque tá louco. Bom, vamos lá. A chegada do bebê é um momento maravilhoso, é um momento divino, né? Toda vez que nasce uma criança, eu digo que é a prova inequívoca de que Deus quer que o mundo continue, né? Concordo. Mas isso pode se tornar, de repente, até uma paura para o casal. Enfim, como é que é esse... Há comportamentos diferentes? Totalmente. O nascimento de uma nova criança, é claro, é uma bênção. Eu também acredito que é uma das maiores bênçãos que uma família pode ter. Mas muda totalmente a vida da família, né? Muda a rotina, muda a maneira como o casal se relaciona, mudam as prioridades, o jeito de lidar com as situações cotidianas, como saídas, viagens. Sim, com certeza. Tem famílias que reagem diferente e as mesmas famílias às vezes reagem diferentes de acordo com o nascimento do primeiro, do segundo, do terceiro filho. Normalmente elas tendem a se tornar mais liberais. E não tem... Quantos filhos o doutor tem? Eu tenho um. Um filho. Então, um beijo para ele que deve estar nos assistindo. Como é que ele chama? William. William, que idade tem? 5 anos. Ei, William, que maravilha, que idade maravilhosa também. Ao ter o segundo, se é que vai ter, enfim, não importa quem tem mais de um filho, sabe? Não existe um filho igual ao outro. Não, embora não sejam os pais iguais e tal, mas não tem um filho igual ao outro. Nem né? os gêmeos idênticos não são iguais. Não Nem são univitelinos são iguais. Não são iguais. Que tem coisa. comportamentos diferentes, experiências diferentes.
Muito bem. E pode ter questões de natureza orgânica, eles podem ter saúdes diferentes também? Sim, porque a nossa saúde não é só geneticamente determinada, ela sofre muita influência do ambiente em que a gente vive. E aí as crianças estão submetidas a experiências diferentes. Doutor, o pediatra, ele normalmente acompanha o parto, ou pelo menos de uns tempos a esta parte. Eu me lembro que eu quando nasci, isso não era nem... as coisas eram totalmente diferentes. Nós tínhamos o médico que ia à casa da gente, tinha parteira, aquela coisa toda e tal. Mas hoje o pediatra, ele acompanha o parto, né? Sim, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que o parto seja sempre acompanhado por um profissional habilitado. E esse profissional habilitado é o pediatra. Então, todos os partos que ocorrem nos hospitais no Brasil, hoje em dia, são acompanhados pelo médico pediatra. O pré-natal também, o pediatra já acompanha, não? O pré-natal, ele é feito pelo médico ginecologista, mas existe cada vez mais uma tendência da família conhecer o pediatra que vai acompanhar o seu filho antes do nascimento, para já tirar dúvidas, montar uma programação, começar essa relação médico-paciente. E tem muitos pediatras que fazem uma consulta durante o pré-natal, mas normalmente é uma consulta só. Doutor, o maior medo dos casais ainda é de que o filho venha com algum problema genético e tal? Durante a gravidez, sem dúvida. Sem dúvida. Acho que cada vez mais a gente vem evoluindo e conseguindo fazer diagnósticos precoces. O ultrassom vem se tornando cada vez mais sensível, conseguindo perceber pequenas alterações no feto. E as famílias cada vez mais têm aquela ansiedade de fazer vários ultrassons, de ter certeza que o bebê está normal, está crescendo normal. Então, esse maior empoderamento que a medicina está fornecendo também gera mais ansiedade. Mas uma pergunta aqui que me ocorreu agora. É claro que, em razão dos recursos que temos, eu acho que tem que ser aproveitados, né? Em todo momento, todos os recursos. Ao se detectar alguma anomalia que, de repente, vai exigir uma dedicação muito maior depois do casal e tal, o doutor é favorável que o casal saiba antecipadamente que o filho terá um problema assim ou não? Totalmente. Eu acho que é um direito da família. Na verdade, é um direito da família querer saber. Tem famílias que preferem não saber, mas a maioria quer, e a preparação, você contar para a família o prognóstico, os pontos, tudo aquilo, antecipar um pouco aquilo que eles vão enfrentar. Inicialmente é um baque, mas ao longo do tempo ajuda o bom andamento das coisas. Essa é uma experiência que eu já vivenciei bastante. Mas, por exemplo, digamos assim, posso até estar enganado, mas imagino que ao saber de uma notícia assim, há uma profunda dor, um desânimo, né? A pessoa vem ao nível zero para depois se reconstruir. E todo esse mal-estar, todo esse estado de espírito não pode passar para o feto? Então, é normal, é perfeitamente normal a gente pensar que o filho, né, tão esperado, tão desejado, que a gente quer que venha normal, quando a gente recebe a notícia, é perfeitamente normal esse comportamento humano, né, de negação, de rejeição às vezes. Mas depois das fases, a gente tem as fases do luto, né? A pessoa acaba elaborando, barganhando e acaba aceitando aquilo lá. Então é uma fase, isso não tende a prejudicar o desenvolvimento. Eu acho importante, porque tem certas coisas que você já tendo o diagnóstico, você programa a vinda, o nascimento do bebê de maneira diferente e aumenta muito as chances de sobrevivência ou de evolução favorável desse bebê. Tá, muito bem. Professor, Professor não, doutor. É professor também, não? Não sou professor. Está falando tão bem que eu já me senti numa sala de aula aqui, né? Doutor, após o nascimento, isso eu vi agora há pouco, após o nascimento da minha neta, uma preocupação grande dos pais e de que a criança nem visita receba. Tem a ver isso? Alberto, o bebê, ele, como eu já disse hoje, ele é uma tábula rasa. E isso do ponto de vista imunológico também, né? O nosso sistema imunológico nasce quase zerado. A gente recebe alguns anticorpos da mãe através da placenta, a gente vai receber alguns anticorpos da mãe através do aleitamento materno,
mas essa proteção lá não é 100%. O organismo ainda não está preparado para lidar com esses perigos microscópicos que estão por aí, né? Os vírus, as bactérias. Então, a gente costuma recomendar que nesses primeiros meses de vida, que o bebê sofra um certo resguardo, que ele fique mais em casa. Não é que não é para receber visita, mas se o visitante está doente, procure adiar aquela visita. Se você vai manipular, a visita vai manipular o bebê, tome cuidados de higiene, lave bem a mão antes de manipular o bebê, evite ficar muito próximo, beijando o rosto, manipulando a boca. Quando o doutor fala os primeiros meses, eu quero entender que seja o quê? Uns 2 meses, por aí? Mais? É bem variável. As vacinas, elas são feitas aí numa carga enorme nos primeiros meses de vida, né? Tem vacina com 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Elas protegem contra uma série de doenças, entre elas doenças importantes como meningite, pneumonia, mas tem algumas doenças que a criança não é vacinada. Por exemplo, os vírus que causam bronquiolite, que é uma doença extremamente comum no nosso meio tropical, principalmente nos meses de outono e inverno. Então agora, final de fevereiro, começo de março, elas já começam a aparecer. Como é que chama? Bronquiolite. Que a bronquiolite, brônquios. Isso, é uma doença pulmonar causada por vírus, vários tipos de vírus, e que a gente não tem vacina. Então, no adulto, às vezes esses vírus estão lá como um resfriadinho, uma coriza, uma tossezinha leve, mas quando pegam aquela criança que está totalmente sujeita, né, tem um sistema imunológico, um sistema imunológico imaturo, ela pode desenvolver uma bronquiolite, que é uma doença grave que pode levar à internação. Então a gente costuma pregar esse resguardo. Como eu disse, não tem uma fórmula mágica, mas pelo menos nos primeiros 6 meses aí ficar um pouco mais, evitar aglomerações, evitar essa manipulação, contato com pessoas doentes, na medida do possível, né? Às vezes não tem como, mas... E o aleitamento, doutor? Não sei, doutor deve ser partidário de que o melhor alimento do mundo é o leite materno, né? Exatamente. Ele não é gostoso não, né? Não sei como é que a criança gosta daquilo, né? Eu não lembro, porque eu experimentei faz mais de 30 anos. Eu já faz muito mais de 30 anos que eu experimentei, mas é uma coisa... o colostro que sai, é isso aí? O colostro é o início da secreção das glândulas mamárias antes que haja a pojadura, que é a descida realmente do leite mais elaborado. A pojadura normalmente acontece entre o 4º e 5º dia pós-parto. Então, o colostro é esse leite mais ralinho dos primeiros dias pós-nascimento. Importante demais. Importantíssimo para manter a glicemia do bebê recém-nascido, para manter ele saciado. É importantíssimo. Mas o leite que vai ajudá-lo a ganhar peso, a crescer, é realmente o leite que vem depois da pojadura. Tá. Agora, o que o senhor fala? Porque até 6 meses, segundo consta, só leite materno. A recomendação geral é que até 6 meses de vida, o leite materno é pleno, suficiente, não precisa se oferecer mais nada ao nenê. Mas a amamentação deve ser mantida, a gente aconselha que ela seja mantida como complemento até os 2 anos de vida. Agora, o que o senhor fala para as mulheres que ouvem isso e ficam desesperadas porque não tiveram leite? Eu não sei se esse é o termo certo, não tiveram leite. Sei que não conseguiram amamentar. Amamentar não é fácil. Amamentar talvez seja a tarefa mais difícil desse começo da vida do bebê. Porque o bebê, ele nasce com reflexos, mas ele não sabe mamar direito, a pega é difícil, o mamilo machuca porque está sensível, aí faz fissura mamária, quando tem a pojadura a mama fica túrgida, o bebê não consegue pegar, gera uma ansiedade na família, a mãe está cansada porque tem dor do parto, tem que acordar de períodos em períodos, então é um conjunto ali que é muito difícil, isso leva a muita falha na amamentação. Mas a amamentação é a melhor coisa que uma mãe pode fazer pelo bebê. Ela, cada vez mais, tem estudos que vêm surgindo, trazendo que a amamentação, além de passar os anticorpos que protegem a saúde do bebê, melhoram o desenvolvimento da criança, melhoram afetivamente a saúde mental da criança, reduzem risco de obesidade e sobrepeso na adolescência. Tem uma série de benefícios e tem benefícios para a mãe também. A mãe que nutre o bebê, que amamenta por mais tempo, por exemplo, tem menor risco de desenvolver diabetes do tipo 2.
tem até 40% de redução de risco. Tem alguma coisa a ver com a redução também do risco do câncer de mama? Tem redução. As mães que amamentam têm menos chance de ter risco de tem menos chance de ter câncer de mama. Mas doutor, vamos lá. Mas a mãe que está nos assistindo agora, e eu conheço algumas, que não conseguiram amamentar. A criança foi tratada com leite, eu vou dizer, artificial? Isso, fórmula. Fórmulas. Isso. Qual o prejuízo que pode trazer? Quais cuidados o casal tem que ter com a criança que está sendo amamentada com esse tipo de leite? Existem algumas condições, por exemplo, mães que tiveram que operar o seio por algum motivo, mães que já tiveram câncer de mama, mães que sofreram algum estresse psicológico ou orgânico no momento do parto. Existem situações em que realmente o aleitamento materno se torna complicado. Perfeito. Mães portadoras do vírus HIV, a gente contraindica a amamentação. Porque pode... Sim, pode transmitir para o bebê. Se não foi transmitido ainda intraútero, pode transmitir na amamentação. Então existem algumas situações. As fórmulas que a gente tem hoje no mercado, de todos os fabricantes, elas são muito bem elaboradas. Existe um trabalho de pesquisa e tecnologia por trás dessas fórmulas que garantem o bom crescimento e desenvolvimento dos bebês. Mas nenhuma delas é igual ao leite materno. Entendi. Nenhuma delas transmite defesa, transmite imunidade para a criança, e o ato de amamentar, a proximidade mãe-bebê é muito importante. Então, elas se aproximam cada vez mais, as empresas estão tentando se aproximar, mas... E são caríssimos. São caros, mas nenhum se iguala ao leite materno. Mas por exemplo, a partir do momento que a criança vai crescendo, vai se desenvolvendo e passando dos 2, 3, não sei se existe um período crítico aí para a criança e tal, mas a partir do momento que ela vai crescendo, ela pode no futuro sentir consequências de não ter sido amamentada no peito da mãe? Não, como eu disse, tem alguns benefícios do aleitamento materno a longo prazo, em especial a prevenção de sobrepeso e obesidade, mas a memória mesmo real, a pessoa não tem do período de amamentação. Entendi. Acho que ninguém lembra do período que mamava ao seio. Mas consequência psicológica é difícil dizer. Alguns estudos têm tentado correlacionar alterações comportamentais com depressão, com TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade, com a falha no aleitamento, mas a gente não tem dados consistentes sobre isso. E durante esse período aí dos 6 meses, só leite ou pode tomar água, suquinho? Como é que só o leite ele é suficiente. Até os 6 meses não precisa oferecer mais nada para a criança. Quando a criança está em uso de fórmula, não está mais em aleitamento materno, por qualquer que seja o motivo, a gente começa a oferecer água, principalmente nos dias mais quentes, e a introdução da alimentação complementar, as frutas, as papas, elas costumam ser mais precoce do que daquela criança que está em aleitamento exclusivo. Tá bom. Doutor, você me dá licença um pouquinho só? Eu quero ainda falar muito sobre o atendimento online, que acho extremamente importante. Doutor, e sol, hein? A partir de que momento a gente já pode pôr a criancinha no sol e tal? Desde o nascimento. Desde o nascimento? Desde o nascimento. O sol é muito benéfico. São 2 principais aspectos que ele atua. Primeiro, na questão da produção de vitamina D. A nossa pele produz vitamina D quando é exposta ao sol. E a vitamina D é responsável pela incorporação do cálcio nos ossos. Então, para ter um desenvolvimento ósseo adequado, o sol tem papel essencial. E a segunda função é que uma grande parte dos bebês, quando nascem, fazem a icterícia, que o povo normalmente chama o amarelão, o amarelinho. E essa coloração amarela que o bebê tem, que alguns bebês têm depois de nascer, ela se deve ao acúmulo na circulação sanguínea e, consequentemente, nos tecidos de bilirrubina, que é uma substância que é produzida no fígado. É hepática, é uma doença, né? Não é uma doença, é uma situação fisiológica. Que o organismo o fígado não está maduro o suficiente para transformar essa bilirrubina num produto conjugado, que é o nome que a gente dá para a bilirrubina, que consegue ser eliminada pela urina. E essa substância acumulada dá a coloração à pele. O sol, ele ajuda na conjugação da bilirrubina.
Mas a icterícia também, as pessoas adultas podem ser acometidas. Ah, sim, mas aí são causas diferentes. Tá. São a febre amarela pode dar, chama febre amarela por conta da icterícia. Aliás, febre amarela, vacina para criança, pode dar a partir de que idade? Formalmente a partir dos 9 meses. 9 meses. A partir dos 9 meses é recomendado que todas as crianças que estejam em áreas de risco para a febre amarela, é importante, né? ou que estejam se dirigindo a regiões de risco, devem receber a dose da vacina. Nas crianças entre 6 e 9 meses, a situação deve ser avaliada caso a caso, e o caso tem que ser discutido com o médico que acompanha a criança. Dependendo do número de casos, da gravidade dos casos ou da condição clínica da criança, abre-se essa exceção entre os 6 e 9 meses. Abaixo dos 6 meses, a vacina está contraindicada. Quem mora no centro da cidade e num apartamento no centro da cidade, andar alto, aquela coisa toda, não sei se também tem a ver a altura do andar, enfim, não precisa se preocupar, a princípio, com a vacina, tá certo? É em parte verdade. O vírus da febre amarela, ele circula nas matas, né? A gente fala dos macacos. Muita gente está matando macaco. Por favor, não matem os macacos. O vírus, ele tem um ciclo silvestre. O mosquito adquire o vírus picando o macaco e quando ele entra no ciclo urbano, ao picar o humano, ele transmite o vírus. Perfeito, perfeito. Então, no centro da cidade, longe das zonas de mata... Porque o mosquito também, ele não voa longe também, né? A tendência é o risco ser menor. Mas a circulação hoje de pessoas e animais é livre. A gente se desloca muito. Tem trilhas que as pessoas fazem. Então, a recomendação das regiões, o site do Ministério da Saúde está sempre muito bem atualizado sobre isso. Sobre as regiões que devem ou não ser vacinadas. Doutor, vou fazer uma pergunta aqui, que é mais ou menos parecida com aquela, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Mas se o macaco transmite o vírus para o mosquito, quem foi que transmitiu para o macaco? Pela própria picada mesmo. Mas então, como é que são mosquitos diferentes, são famílias diferentes. Mas o mosquito, para passar a doença, ele tem que estar infectado. Ele tem que estar mas o vírus, ele está circulando. Então, o mesmo mosquito vai lá, pica um macaco e adquire o vírus, a hora que ele pica outro macaco, ele devolve o vírus. Como é que o primeiro macaco conseguiu esse vírus? Alberto, mas aí a gente tem que pensar quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Essa pergunta eu não sei responder, não. Há uma preocupação por vezes, assim, eu percebo, e agora eu percebo muito mais, porque a gente, quando se torna avô, a gente vê a todo momento, né? E como se cria de maneira diferente do que nós fomos criados, né? E da maneira diferente que nós criamos os nossos filhos também, sim, né? Porque totalmente. é uma questão de evolução, tá certo? Sim. Mas eu vejo mães que a todo momento é alquinho para limpar a mão da criança, é uma higienização a todo momento, não pode isso, não pode pôr na boca, não põe a mão aqui, põe... Como é que é isso aí? Então, como eu disse também no começo, as famílias tendem a ser mais liberais a partir do segundo filho. Segundo filho, né? Exatamente. Isso é uma coisa meio senso comum. Existe uma teoria, é só uma teoria de que o desenvolvimento imunológico da criança, ele acontece melhor quando a criança é exposta aos antígenos. Então, teoricamente, essa criança que tem uma vida com mais liberdade, com mais contato com o chão, com mais contato com o alimento que caiu no chão, ele recebe mais antígenos, que são substâncias que estimulam o sistema imunológico, e esse sistema imunológico se desenvolve melhor. Nas crianças que são tratadas com mais proteção, com mais higiene, com mais cuidados, elas tendem a desviar essa resposta imunológica para um lado mais atópico. Então, é uma teoria que não está comprovada ainda, mas a tendência é que essas crianças sejam mais atópicas, mais alérgicas e menos competentes para combater a infecção. Mas Aquela história de que o que não mata engorda não vale muito. Nenhum exagero é bem-vindo, né? Radicalismo. Sem radicalismo. Acho que nem água em excesso faz bem. É verdade, água em excesso pode matar afogado, né? Como é que chama mesmo o seu filho? William. Quando o William era garotinho, caiu alguma coisa no chão assim, você já corria tirar dele ou às vezes deixava? A gente fazia uma brincadeira, se ficava menos de 5 segundos no chão, dava uma sopradinha e deixava comer. Porque tem um tempo para o alimento também crendice popular, assim, né? O chão é um lugar contaminado, né? Então teve o contato, se acaba contaminando o alimento, mas a gente tentava, na medida do possível, não exagerar, não trazer... Mas doutor, eu vou dizer uma coisa, olha...
Você coloca o seu carro no estacionamento, aí quando você volta para pegar, você fala, cadê a chave, amigo? Fala, tá lá no pneu. Você quer coisa mais suja do carro do que o pneu? Não existe. Aí você pega aquela chave do pneu, eu já peço, a primeira coisa que eu ponho o carro no estacionamento, e falo, por favor, não coloque a chave no pneu. Aí você pega a chave, entra, aí seu filho tá ali, você vai, você pega o seu filho, quer dizer, então, mas as pessoas têm que ir criando anticorpos, senão, né? O ônibus, é muito comum, mães com crianças no ônibus comendo salgadinho, segura no banco, segura ali, em todo quanto é lugar, come salgadinho. Não, mas é verdade. Uma coisa que eu queria lhe perguntar, eu, por algumas vezes, entrevistei aqui a querida Renata Michel, que é uma psicóloga fantástica, ela é supervisora do Grupo Conduzir, trata de pessoas com autismo, e muitas vezes, nas nossas entrevistas, a gente fala da importância de se descobrir o autismo com uma precocidade. E nisso a gente introduz a figura do pediatra. Vocês têm essa preocupação a perceber, sei lá, não sei, nos primeiros meses de vida, alguma tendência assim para encaminhar as pessoas que possam cuidar? Sim, com certeza. Dentro do acompanhamento do pediatra, seja no consultório, seja na unidade básica de saúde, uma das coisas fundamentais é que o pediatra tenha um olhar especial, um cuidado especial com esse lado psicoemocional da criança. Claro que nos primeiros meses de vida é muito difícil da gente perceber sinais, mas a criança um pouquinho maior, com 2, 3 aninhos, você já consegue ver uma alteração comportamental, nos casos mais graves, movimentos ou estigmas que a criança demonstra, às vezes um atraso no desenvolvimento da fala, um atraso nos ganhos neurológicos que a criança deveria apresentar. Isso sempre tem que dar um estalo na cabeça do pediatra para que ele desencadeie uma investigação e faça um encaminhamento precoce, porque a estimulação precoce é muito importante. Verdade. Eu aqui, fora do ar, disse que os veterinários, né, eles são muito parecidos com os pediatras, porque o animal não fala, mas a criancinha também não fala. Aí você disse que é uma arte não reconhecida? Como Isso, a pediatria é uma arte muito pouco reconhecida. Muito pouco reconhecida. A gente acaba sendo uma especialidade, às vezes, deixada meio de lado pela medicina, pelos planos de saúde, até pelo governo, às vezes. Então... Doutor, a cada dia que passa, as leis estão obrigando os hospitais a fazerem mais testes para que precocemente se detectem doenças nas crianças? Sim, cada vez mais. O Programa Nacional de Triagem Neonatal, que surgiu lá no final da década de 50, ele inicialmente começou com poucas doenças, lá com a pesquisa da fenilcetonúria, que é o primeiro teste do pezinho, né? Depois foram acrescentando novas doenças, pesquisa de anemia falciforme, hipotireoidismo congênito e agora, cada vez mais, recentemente foi o teste da linguinha, que sugere, que faz com que o pediatra tenha uma atenção ao freno lingual, que um freno curto pode prejudicar a amamentação, pode prejudicar a fala. E aí, se detectar ali no hospital mesmo, já pode, imagina, eu dar uma... fazer um pique, exatamente. A frenulotomia. Que é justamente esse corte, ele pode ser feito a qualquer momento. A partir do momento que foi feita a identificação, ele pode ser já programado. E assim, tem o Dr. Rogério, que é o idealizador do portal Pedline, tem brigado bastante, até conversou com a sua colega Flor quando ele veio aqui dar a entrevista, a gente está brigando para que seja obrigatório o teste da bolinha, bolinha é para detectar, para que o pediatra seja obrigado a examinar o testículo do bebê, do menino, quando nasce. Se ele está na bolsa escrotal, está no saquinho. Porque o nosso testículo ele é desenvolvido dentro da barriga. E aí, quando o bebê nasce, próximo à data do nascimento, esse testículo migra para dentro do saquinho, da bolsa escrotal. Sim. E se esse testículo não descer no primeiro ano de vida, ele tem que ser operado, porque ele pode transformar até num câncer de testículo. Olha só. Então, o Dr. Rogério tem brigado bastante para que isso se transforme numa lei. Olha, eu como sou piloto, né, e eu falo sempre, piloto sempre trabalha com checklist. Você vai entrar no programa da... Gente, tá pronto isso aqui, ó, fizeram isso, tá pronto, tá tudo pronto, checklist. Vocês têm um checklist para liberar o bebê ali da sala, ali da pediatria? Sim, cada vez mais. Essas obrigatoriedades, né?
A gente costuma... A caderneta, caderneta do Ministério da Saúde, ela foi elaborada aí no início aí dos anos 2000, com apoio até de um colega aqui da Unicamp, professor Ricardo Carafa, um abraço para ele também. E lá tem vários lugares para a gente marcar o xizinho. Fez tal exame, colheu tal exame. Então se você colheu o teste do pezinho, fez o teste de triagem auditiva, tem algumas coisas que a gente tem que sempre seguir, justamente até para cumprir a lei, né? Que essa questão do teste da linguinha é lei agora. O teste do coraçãozinho é lei, eu tenho que anotar lá. Coraçãozinho, você vê se está tudo em ordem. O teste do coraçãozinho ele é uma medida da oximetria, da saturação de oxigênio no sangue, feito no membro superior direito do bebê e nas perninhas. Se existir diferença entre a saturação de oxigênio no membro superior direito e nas pernas, isso pode ser um indicativo de malformação cardíaca. Olha só, quanta coisa. Quando você falou o teste da bolinha, eu falei, mas esses empresários de futebol agora já estão pegando. Já, joga a bolinha e vê se a criança chuta. Ô, doutor, vamos falar do Padline. Vamos. Padline. A pessoa entra online, faz consulta, como é que é? Não, consulta... A consulta tira dúvida. Sim, a consulta médica à distância, ela ainda é proibida pela legislação brasileira. Então, o portal aí que vocês estão vendo o endereço, padline.org.br, é um site colaborativo em que o Dr. Rogério tem tentado angariar profissionais de diferentes áreas, então neurocirurgião, cirurgião plástico, dermatologista, e profissionais de nossa confiança, que a gente sabe da capacidade técnica e do conhecimento, e esses profissionais têm elaborado resumos e propostas sobre as mais diferentes doenças, com uma linguagem simples, para que a família, meu filho está com uma deformidade na cabeça. Aí ele vai lá, vai procurar no Dr. Google, como o senhor falou, vai vir o nome crâniosinostose ou crânioestenose. Só que a informação do Dr. Google, ela é pouco confiável. Exatamente. Tem muita informação de baixa credibilidade. Ele não formou numa boa faculdade. Isso, não, e às vezes informações fornecidas por leigos. Perfeito. Então lá a gente busca como se fosse um porto seguro para as famílias irem ler sobre o problema. A gente estava falando do Padline. Então, eu tinha entendido que o Padline era algo que a pessoa entrava lá, fazia a pergunta e tinha a resposta. Não é isso. Não é isso, porque isso pode ser interpretado como uma consulta. E, como eu disse, tanto eticamente quanto legalmente, o médico não pode fazer esse tipo de consulta à distância sem estar vendo o paciente. Mas lá a gente fornece as informações confiáveis para que a família entenda um pouco daquele problema e, através de lá, busque contatos de profissionais aptos para estar lidando com aquele problema. Entendi. Bom... E tem o outro que é o portal PED. PED, isso. O que é o portal PED? O portal PED, ele foi criado há um pouco mais de um ano, em novembro de 2016. Nós somos 4 colegas médicos pediatras e nós estamos buscando fazer resumos da literatura com uma linguagem técnica, buscando a melhor educação, a melhor capacitação do médico pediatra e dos outros profissionais de saúde que atendem pediatria. Então tem textos de odontopediatria, tem textos voltados para outros profissionais que atendem crianças. Mas textos escritos por vocês? Escritos por médicos para médicos, por médicos para profissionais de saúde. Então nós temos aí, nesse um ano, cerca de 160 publicações já. E aí a gente vai começar a lançar ferramentas para auxiliar o médico na decisão clínica. Então esse é um próximo passo aí que a gente vai em breve colocar no ar. Perfeito. O doutor não é cirurgião? Não, eu sou intensivista. Eu trabalho em UTI pediátrica. Fiquei 2 anos no centro de saúde como pediatra geral e agora eu trabalho com terapia intensiva. Mas para ser cirurgião pediátrico teria que ter um outro curso? Não? Isso, depois que a gente se forma, são 6 anos de faculdade. Para ser cirurgião pediátrico tem que ser feito 2 anos de cirurgia geral e mais 3 anos de especialização em cirurgia pediátrica, totalizando aí 11 anos de formação. Eu fiz os 6 de faculdade, 2 anos de pediatria e mais 2 de terapia intensiva. São 10 anos de formação. Você tem 10 anos de formação? De formação na Unicamp. Para ser cirurgião seriam 11 anos de formação. Anos.
Aí tem um cara que vai lá, começa a chutar uma bola e ganha o que você talvez, ganha num ano que talvez você trabalhe a sua vida inteira e não consegue ganhar. Por isso que eu falei que o pediatra é uma especialidade pouco reconhecida, é um talento pouco reconhecido. E eu costumo dizer, eu sou do futebol há tanto tempo, né? 48 anos narrando futebol, e eu costumo dizer o seguinte: esse país idolatra pernas que chutam bola e ignoram mãos que salvam vidas. Sim. E é uma tristeza isso. Tem toda a razão. É uma inversão de valores que a gente está vendo na sociedade total. Mais médicos ou menos médicos? Você é a favor dos mais médicos? Não, sou contra. Contra. Eu acho que o governo não dá condições de trabalho na maioria das regiões do nosso país. Eu fiquei um tempo no Pará, no interior do Pará, próximo ali a Marabá, a Parauapebas. A gente vê que tem colegas que vão para o Projeto Rondon, vão para o meio do Pantanal, vão lá para o sul da Amazônia, e a gente vê que as condições de trabalho são péssimas. Então não adianta trazer o médico sozinho não vai conseguir resolver o problema. Ele precisa de medicamento, ele precisa da enfermagem, precisa de vaga de internação, e não existe uma condição básica de trabalho nessas regiões. Então não adianta só remunerar um médico, colocá-lo naquela região, que ele não vai resolver o problema. Nós temos, pelos dados da Organização Mundial de Saúde, um número de médicos muito suficiente para a nossa população. Só que eles estão todos concentrados nos grandes centros. Pois é, nosso tempo acabou. Mas eu adorei falar contigo, doutor. Eu também. E você que deve, sim, dar muitas consultas de graça, porque quando alguém lhe apresenta, esse aqui é o doutor Sidney, pediatra. Doutor, esse é meu filho, tá? E você já deve ter dado muita consulta de graça. Sim. Sem querer, você também deu uma consulta para mim aqui, que muita coisa que eu queria saber, eu já sei e vou passar para o meu filho. É sempre um prazer, estou à disposição. Muito obrigado, mas que simpatia, doutor Sidney Volk aqui comigo, pediatra no nosso Visão Geral de hoje. Eu volto mais tarde, hein? Eu volto à noite, às 7h05 com o nosso RF Esporte Clube. Espero todos vocês. Até lá.